São 9h15 da manhã. A capital paulista amanheceu com o céu encoberto. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 25. O MAC Notícias começa agora e veja os destaques de hoje. Confira como a queda de juros influencia os investimentos de renda fixa. Em Osasco, o festival Nenhuma Vida Menos denuncia a morte de juventude negra e periférica. Museu Afro-Brasil comemora 13º aniversário com mês de entrada gratuito. O cenário para as eleições presidenciais de 2018 ainda é incerto. Os benefícios da prática da atividade física para a terceira idade. Confira a nova atração gastronômica do Museu do Imigrante. Skate se firma como esporte olímpico e parte de esportes radicais faz sucesso no Grande ABC. O ensino à distância é a nova proposta de aprendizagem em potência no Brasil. Confira a nossa matéria sobre mulheres na tecnologia. O turismo ganha uma nova perspectiva em São Paulo. O ônibus turístico percorre 11 dos principais pontos da cidade. Corinthians vence o Palmeiras no Brasileirão e se mantém na liderança. Bom dia, está no ar o MAC Notícias. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope apontou que se as eleições acontecessem hoje, teríamos uma disputa no segundo turno entre o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro. Mas, com a candidatura ainda incerta do ex-presidente e outros possíveis nomes surgindo, o cenário para as eleições do ano que vem é imprevisível. Confira mais sobre o assunto na reportagem de Karina Campos. Estamos a cerca de um ano das eleições de 2018 para presidente da República. Alguns nomes já aparecem como possíveis candidatos. Por isso, fomos até as ruas de São Paulo para conversar com algumas pessoas e descobrir em quem elas votariam se as eleições fossem hoje. Se dentro de um cenário de disputa, se houvesse chance de uma renovação, talvez eu votaria no Luciano Huck. Qualquer pessoa que combata o sistema que está, o lulopetismo, qualquer pessoa que trabalhe nesse sentido é para quem eu vou dar meu voto. Ou seja, se o PT vai para lá, eu vou para cá. João Dória. Além de ser extremamente inteligente, tem uns projetos maravilhosos. Ciro Gomes. Porque ele tem uma boa pretensão assim, com o povo brasileiro. Para entender um pouco de como será o cenário das eleições de 2018, conversamos com o professor Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lula concorrendo, o que eu acho pouco provável, o cenário é um. A ausência de Lula concorrendo à presidência da República, o cenário é outro, sobretudo se relacionarmos à questão do PSDB e dos seus possíveis candidatos. O professor acredita que os resultados da Operação Lava Jato serão determinantes para o rumo das eleições. Ainda é cedo para saber, até porque a Lava Jato continua avançando e a Lava Jato, ou seja, a Justiça, acabou por colocar em compasso de espera a própria noção de política no Brasil. Diante da atual situação econômica do país, o Comitê de Políticas Monetárias optou por facilitar o crédito, reduzindo a taxa básica de juros para 7,5% ao ano. A estagnação da economia com a baixa inflação obrigam o governo a adotar medidas que estimulam o consumo e melhoram o mercado. O especialista em finanças e investimentos, Marcelo Coutinho, explica como isso afeta os investimentos de renda fixa. Uma das opções que você tem é o Tesouro Direto. Então você pega a queda da taxa Selic, a poupança ela vai ficando menos e menos atraente. Então ele é um produto bastante elástico, tem umas taxas extremamente atrativas e ficam muito melhor com a queda da taxa Selic. Além dos títulos públicos, existem outras formas de investimento em renda fixa que compensam mais do que a atual poupança, conforme Marcelo Coutinho explica. Outra opção que o investidor tem que olhar, quando você fala de renda fixa, é que você tem várias opções, dependendo se a taxa de juros cai ou não. Então você deve ter várias opções CDB, várias opções de LCI ou LCA. Com taxa de juros em queda, o ideal seria, por exemplo, que a pessoa tivesse comprado instrumentos pré-fixados. E aí a gente vai entrar na fase dos pós-fixados. E aí tem instrumentos que pagam muito bem. Agora um assunto que interessa para o futuro do país: educação. Um novo jeito de estudar vem crescendo a cada ano.
A repórter Maria Luísa Freitas está ao vivo e tem as informações. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Laura. Bom dia, Juan. De fato, uma nova maneira de aprender está dominando e crescendo o mercado das universidades e escolas. A educação à distância cresceu 3,9%, segundo o último censo da educação superior. Segundo a empresa Educa Insights, esse número chegará a 51% nos próximos 5 anos. Isso mostra um grande interesse por parte de quem deseja estudar. Confira agora na matéria da repórter Larissa Alves. De acordo com o modelo atual em vigor no Brasil para ensino à distância, todo aluno, apesar de estudar a maior parte do tempo virtualmente, é obrigado a comparecer à sua escola ocasionalmente para assistir alguma aula ou participar de alguma atividade. Segundo uma nova portaria do MEC, que entrou em vigor em maio de 2017, as atividades poderão ser ministradas integralmente pelo meio digital, ou seja, passarão a existir universidades com o ensino 100% à distância. Entretanto, alguns cursos como Educação Física, Química e Física deverão obrigatoriamente possuir currículo presencial. Acho que é uma coisa diferente, acho que as faculdades deveriam optar por isso, uma coisa diferente realmente. Não sei como funcionaria, seria uma adaptação nova, mas acho diferente, acho que seria viável. Até aqui, por exemplo, me ajuda mais. Acho que teria que ser bem feito, porque, sinceramente, às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Segundo os estudos feitos pela Roper Educação, o ensino à distância se mostrou mais firme à crise que o ensino presencial. Devido à situação financeira do Brasil, muitos estudantes perderam suas chances de conseguir o FIES e passaram a optar pela educação online. Hoje o ensino à distância, além de ser um pouco mais em conta, né, o curso é mais barato, o aluno não precisa vir todos os dias à escola, e ele obterá a mesma qualidade num curso à distância a partir da elaboração das disciplinas, da frequência ao polo quando tiver necessidade. A ideia é que esse método de ensino ajude as pessoas que não têm tempo a conciliar a sua vida acadêmica com outras atividades do dia a dia. Acho o ensino à distância bem legal, principalmente para as pessoas que não podem, por causa de trabalho, outras circunstâncias, estudar. Tinha um pouco de tabu, né, com esse negócio de ensino à distância, se é bom de qualidade, mas eu acho que hoje grandes faculdades também estão adotando esse estilo, e aí eu acho que é bem legal. Apesar de vivermos conectados e da comodidade que os serviços online geram para o nosso dia a dia, trazer certas vivências para a realidade virtual acarreta perdas significativas, e a educação é uma dessas experiências que pode sim ser prejudicada. Não é raro algum estudante confidenciar o quanto a universidade expandiu seus horizontes pelo convívio em um ambiente heterogêneo. Nem muito difícil achar aqueles que não se contêm diante de uma dúvida e já erguem a mão para solucioná-la. Tudo isso diz respeito ao aprendizado por contato, algo que nenhuma banda larga pode substituir. Como consequência do envelhecimento da população, aumentou o número de idosos que procuram por atividades físicas com o objetivo de melhorar no condicionamento e na qualidade de vida. Devido à perda significativa de atividades motoras e musculares, a terceira idade está cada vez mais mostrando interesse em conquistar uma vida saudável para alcançar a longevidade. Como consequência do envelhecimento da população no Brasil, houve crescimento de pessoas da terceira idade que estão sentindo a necessidade de seguir um programa de exercícios físicos para a manutenção da saúde. É através da prática de atividades físicas que os idosos estão apostando para aumentar sua longevidade. De acordo com um estudo feito pela Universidade de Oslo, a expectativa de vida de um idoso pode aumentar em até 5 anos com a prática de exercícios. Mais do que isso, pode ser mais eficiente do que parar de fumar. Com o tempo, devido à perda significativa de atividades motoras, como, por exemplo, a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação, a força, além da perda da massa muscular, a prática de atividade física entra como elemento indispensável para retardar o processo de envelhecimento. No Parque Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, o principal parque da cidade é o ponto preferido para idosos que querem aumentar sua expectativa de vida. A cada 20 segundos, é possível observar um idoso praticando caminhada ou corrida. A psicóloga Maria Fernanda, de 67 anos, praticante de atividades físicas há mais de 30 anos, o que antes era uma questão estética, agora passou a ser uma questão para seu próprio bem-estar.
Sempre gostei de mexer com o corpo, mas hoje eu vejo uma necessidade incrível. Ficar assim, 15 dias sem fazer, já fica enferrujada, começa a junta a doer. É uma diferença incrível, falta lubrificação. Acho que é um momento que a gente dedica a gente, que você põe o corpo para funcionar. É como eu falei, é uma lubrificação toda das juntas, a musculatura funcionando. Eu, particularmente, gosto de ficar quieta quando eu faço, então é um trabalho assim até mental, dá uma relaxada. Olha, excelente. E a gente reverte isso em saúde, né? Assim como Fernanda, a educadora física Maria Carolina, de 38 anos, também pontua diversos benefícios a partir do movimento do corpo, mas faz um alerta. Benefícios são muitos. A gente pode citar a flexibilidade articular, aumenta consideravelmente a força muscular, melhora a circulação no corpo, com os benefícios, tanto a circulação a nível de sangue, como nos músculos, como a circulação a nível dos órgãos, melhora o funcionamento do corpo como um todo. Em Osasco, Plano Municipal Juventude Viva, aprovado em 2015, após chacina que deixou 23 mortos, tem suas primeiras ações executadas pela Secretaria da Cultura. Segundo matéria divulgada pelo Exame.com, Osasco é a 4ª cidade mais violenta da Grande São Paulo. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o município possui uma média de 18 crimes para cada 10 mil habitantes. Em 2015, a cidade foi vítima da maior chacina da região, que deixou 23 mortos, todos periféricos. Os acusados e condenados por 17 dessas mortes eram 2 policiais militares e um guarda civil. Por isso, a transformação de territórios não pode depender somente da segurança pública, mas também da educação e da cultura. Para reverter o cenário de violência, na gestão de Gustavo Anitelli, a Secretaria da Cultura de Osasco apostou no poder das manifestações artísticas. A Secretaria da Cultura de Osasco, por meio do secretário Gustavo Anitelli, tem então a missão de desenvolver dentro dos eixos desconstrução da cultura da violência e transformação de territórios o primeiro festival Nenhuma Vida Menos em atenção e denúncia à morte da juventude negra e periférica. Para Anitelli, artista e ex-secretário da Cultura, a sensibilização é o primeiro passo para diminuir a violência contra a população negra e periférica. A importância da campanha é a gente sensibilizar as pessoas, porque não dá mais para a gente naturalizar o assassinato em massa da juventude negra na cidade. O festival Nenhuma Vida Menos visa, portanto, estabelecer diálogo e aproximar sociedade civil e setores públicos. E nossa intenção é primeiro estabelecer um diálogo, um debate a partir da música, né? Então aqui vão ter vários artistas da cidade e também artistas renomados do país que já debatem, já fazem essa reflexão crítica na sua música, na sua arte. A atriz Maria Paixão de Jesus, uma das maiores representantes do teatro na cidade, vê o festival como fortalecimento da população negra. Nós, negros, resistimos, estamos fortes e a nossa juventude está aí. 135 anos de libertação não é nada, mas nós estamos fortes e queremos que esse movimento nos torne mais forte ainda. Sobre os recorrentes pancadões nas periferias da cidade, a artista repudia a censura. A repressão nunca é boa. Tem que buscar participar. Eu quero muito estar no pancadão e, de repente, cantar os sonhos mais lindos, sonhei, introjetar o clássico dentro do tuf, 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 tuf. E veja a seguir, transporte público causa transtorno para a população. Voltamos em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios.
Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. E no setor da tecnologia, as perspectivas para 2018 são positivas. O setor, que teve bons rendimentos ao redor do mundo, vai crescer e promete trazer ainda mais lucros para o meio bilionário. A repórter Micaela Zanella traz mais informações ao vivo para o MAC Notícias. Bom dia, Juan, Laura. Pois é, o mercado tecnológico apresentará crescimento de 4% no ano de 2018, segundo a empresa americana Forrester Research, que faz análise de impacto tecnológico para o mundo inteiro. O setor, que teve gastos com serviços e produtos, de acordo com a provedora global IDC, avaliados em 11,4 bilhões de dólares em 2017, espera ter avalia crescimento de 3 bilhões para o próximo ano, com destaque para CRM, e-commerce e análise de comércio. Há projeções também, por exemplo, para a área de jogos de realidade virtual, que até o ano de 2021 ultrapassa a marca de 9 bilhões de dólares, com outras áreas como consultoria e telecomunicações também não decepcionando. A seguir, nossa equipe de reportagem fez uma matéria sobre mulheres na computação. Quantas mulheres você conhece que trabalham no mercado de tecnologia? Conseguiu identificar poucas ou até mesmo nenhuma? Essa realidade é reflexo da diferença de gênero entre os profissionais da área. No Brasil, apenas 17% dos programadores são mulheres. Em grandes empresas de tecnologia como Google, Twitter e Facebook, a participação feminina ainda é menor que 30%. Se não existe diferença técnica entre os sexos, o que impede que as mulheres conquistem mais cargos neste mercado? O grande obstáculo ainda parece ser cultural. Enquanto meninos são incentivados a ingressar na ciência, mulheres são ensinadas a permanecerem nos espaços domésticos e a explorar pouco de sua racionalidade, ou a se dedicar a estudos de humanas, por serem vistas como portadoras naturais da sensibilidade. Eu acho que o primeiro é o desafio da própria formação, né? Por você estar num meio que é muito masculino, a gente tem aí, desde as piadinhas e etc., até realmente uma dificuldade de adaptação. Dentro das universidades, apenas 15% dos alunos em cursos relacionados à computação são mulheres e 79% das alunas dos cursos de TI desistem no primeiro ano. A falta de qualidade nos principais serviços de transporte público brasileiro ainda é uma das principais causas do estresse da população. A lotação em ônibus e metrôs está entre os maiores problemas apontados pelo brasileiro na mobilidade urbana. De acordo com a média do padrão internacional para horário de pico, usada pelo governo estadual, a quantidade máxima de pessoas que cabem em um determinado espaço é de 6 pessoas. No entanto, o que se vê na linha 3 vermelha não é bem isso. A manhã parece tranquila, mas a volta para casa aguardava uma desagradável surpresa. Aí, olha só, na estação. Quem depende do transporte público para trabalhar sabe que vai enfrentar uma verdadeira odisseia para ir ou voltar para casa. Andar por São Paulo ainda é um desafio para os moradores. Nossa repórter foi às ruas para conferir as dificuldades dos pedestres. Ser um pedestre na cidade de São Paulo é uma tarefa difícil quando se vê o estado das calçadas. Segundo a lei municipal, os passeios precisam ter pelo menos 1,20 m de largura, com uma superfície regular, firme e antiderrapante para evitar acidentes. Apesar dessa regulamentação, em muitos lugares as passagens estão invadidas pela natureza, esburacadas ou mal cuidadas.
até montanhas de lixo dificultam a locomoção dos pedestres aqui no bairro da Consolação. Nem todos os estudantes usam bicicleta, mas com certeza todos realizam um trecho a pé até seus destinos. E a partir de 2018, a má conduta de pedestres e ciclistas pode gerar multa. A ideia de multar pedestres e ciclistas já existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro desde sua criação em 1997. Mas, só agora, após 20 anos, o assunto foi retomado e regulamentado. Segundo a Resolução 706, publicada no Diário Oficial pelo Departamento Nacional de Trânsito, a partir de abril do ano que vem, agentes de trânsito poderão multar pedestres que sejam flagrados andando pelo meio da rua ou atravessando fora da faixa. O valor da infração para este grupo equivale a R$ 44,19, ou a metade de uma penalidade leve, enquanto cidadãos em bicicletas que descumprirem a lei de trânsito pagam por uma infração média de R$ 130,16. Segundo a decisão, a autoridade de trânsito deverá compor uma ficha de autuação, similar às usadas em infrações de veículos automotores, onde deverão constar nome, identidade e, se possível, o CPF do pedestre ou ciclista, além de dados sobre a infração cometida. Caso o infrator possua carteira de motorista, será possível receber a multa pela internet. Os transportes de São Paulo ainda se atrasam e causam problemas. Veja como estão as linhas de metrô e ônibus e trem. 15 mil ônibus, 6 linhas de metrô e 6 linhas de trem estão atualmente em operação em São Paulo. Todos esses são responsáveis pelo transporte de quase 6 diariamente. Apesar da diversidade dos meios de transporte, o horário de pico ainda causa problemas, como o atraso de trens e, por consequência, atraso dos passageiros. Nas linhas de ônibus, os atrasos podem ser causados também pelo trânsito da cidade, que não para. E vamos aos destaques dos principais jornais pelo mundo. Nessa semana, os veículos através do mundo destacaram como principal notícia o ataque em Nova York, onde 8 pessoas perderam a vida e mais 11 foram feridas por um motorista de caminhonete. Dentre os mortos, 5 argentinos que estavam comemorando o aniversário de formatura. O jornal The New York Times e o prefeito da cidade descrevem o ataque como um ataque de terrorismo, ligado ao grupo ISIS. O homem de 29 anos, responsável pelo desastre, já foi preso, segundo o jornal Deutsche Welle. E no próximo bloco você vai ficar sabendo. Turismo em São Paulo ganha uma nova atração. Voltamos em instantes. São Paulo, conhecida como a Selva de Pedra, muitas vezes não tem seu potencial turístico explorado. Por esse motivo, o governo de São Paulo, em parceria com a SP Tours, criou a nova linha turística da cidade, o Circular Turismo SP. O ônibus de 2 andares percorre os principais pontos da região central. Entre as paradas se destacam a Avenida Paulista, o Estádio do Pacaembu, o Centro Histórico e o Bairro da Liberdade. Mais informações na reportagem de Isabela Marques. O turismo em São Paulo muitas vezes parece um setor inexplorado. Segundo dados do SP Tours, de 75% a 80% das visitas à cidade são motivadas por negócios. Porém, o potencial da capital é gigantesco e uma das formas de explorá-la é com o Circular Turismo SP. A linha, em circulação desde maio de 2016, passa por 11 dos principais cartões postais da cidade. Inspirado em ônibus turísticos famosos no exterior, apresenta aos passageiros em português, espanhol e inglês informações sobre a arquitetura, história e cultura da capital. Realizado também em um veículo de 2 andares, entre as paradas se destacam a Avenida Paulista, o Estádio do Pacaembu, o Bairro da Liberdade, o Parque do Ibirapuera e o Pátio do Colégio.
que a gente consegue mostrar uma superfície. O interior, que é o mais bacana, a essência, aí tem que aflorar muito da vontade do passageiro. É toda uma mistura de cultura que você tem um aprendizado. A cada dia que passa tem um aprendizado. Cada pessoa que entra aqui dentro, a gente aprende um pouquinho. Eu gostei muito, é uma cidade muito grande, então eu precisava conhecê-la em pouco tempo, mas por isso procurei o ônibus, então eu fiquei muito contente. O ingresso para o ônibus turístico custa R$ 40 e pode ser adquirido na primeira parada, na República. São 3 opções de saídas de segunda a sábado e 8 aos domingos e feriados. O Museu Afro-Brasil completou 13 anos no dia 23 de outubro. Para celebrar esta data especial, a instituição terá um mês de entrada totalmente gratuita. Esta é uma iniciativa que pretende aumentar o número de visitantes até 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Inaugurado em 2004, o Museu Afro-Brasil está localizado dentro do parque mais famoso de São Paulo, o Ibirapuera. O espaço cultural reúne mais de 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos de autores brasileiros e estrangeiros, tudo produzido entre o século XVIII até atualmente. No dia 23 de outubro, o Museu Afro-Brasil completou 13 anos de existência. E para celebrar essa data especial, o museu terá um mês de entrada gratuita, até o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. O psicólogo e assistente de coordenação do Núcleo de Educação, Márcio Farias, explica a importância de promover maior acesso a iniciativas culturais à população, por meio da entrada gratuita. O cidadão, de forma geral, às vezes por falta ou do recurso, ou em algumas circunstâncias não ter como trazer toda a família, levando em consideração o valor dos ingressos, enfim, independente das circunstâncias, mas poder aproveitar não só a gratuidade, mas o simbolismo que representa não só o aniversário dessa instituição e o mês de novembro, para que a gente possa se haver com a história do Brasil. O museu tem uma exposição fixa que aborda a contribuição dos elementos culturais do povo africano, como a música e a religião, para a construção da identidade brasileira. A história da população africana não começa na escravidão, mas sim no território africano, enquanto, mesmo diante da circunstância da escravidão e o horror que foi a escravidão, esses sujeitos responderam com humanidade a este processo e consolidaram uma diáspora africana que reverbera na produção material, mas também na produção imaterial, na cultura, nas artes. Além da exposição fixa, o Espaço Cultural conta com mais 2 atrações temporárias. Até o dia 3 de dezembro, estará em cartaz uma mostra que revela a participação dos afro-brasileiros no Barroco, movimento artístico trazido pelos portugueses e desenvolvido durante o período colonial no chamado Século do Ouro. A história do Barroco pela perspectiva da mão afro-brasileira, pensar a contribuição africana para pensarmos a cultura popular nas suas mais variadas manifestações, pensar as artes plásticas no Brasil, a presença ou ausência da população negra. A instituição também oferece uma exposição que resgata a contribuição africana no desenvolvimento de tecnologias na época da escravidão. O Museu Afro-Brasil funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada mais próxima é pelo portão 10 do Parque do Ibirapuera. Corrupção parece ser um assunto cada vez mais comum entre os brasileiros. Com tantos escândalos políticos, propinas milionárias e descaso com as necessidades do povo, o brasileiro parece estar cansado de debater o assunto sem obter uma resposta ou encontrar uma solução. Mas será que a corrupção está mesmo presente apenas entre os políticos ou já é algo inerente à nossa cultura? A reportagem conversou com um especialista e saiu às ruas para saber o que o povo pensa a respeito. Confira tudo na reportagem de Laura Izerne. Escândalos, crise financeira, descaso com a população. O brasileiro parece estar cansado de tanta corrupção. Eu só penso que o povo brasileiro está muito mole, entendeu? Que se fosse antigamente, na época da ditadura militar, nós estaríamos melhor. O Brasil está sendo afundado por esse Temer e ninguém faz nada, está todo mundo de braço cruzado. O Brasil está afundado, o Brasil já era. A corrupção hoje é um queijo, provolone,
Eles entra, sai, e o povo já está acostumado com a corrupção. Com as pessoas que a gente volta na confiança, a gente volta neles e no fim a gente mesmo é roubado. O brasileiro está cansado de tantos escândalos de corrupção. Mas será que eles existem apenas na política ou também no nosso cotidiano? Bom, a corrupção ela é histórica no mundo, não é só no Brasil. Vale ressaltar que muitos países, sabendo que a corrupção é inerente a todo o sistema político e econômico, têm formas de verificar e de punir. E no Brasil isso muitas vezes deixa a desejar. Vale ressaltar nisso tudo é que não dá para imaginar a corrupção de políticos numa sociedade de pessoas virtuosas e honestas. Por pior que seja um político que está, por exemplo, em Brasília, na Câmara dos Deputados, por pior que ele seja, ele é detentor de uma legitimidade que lhe foi conferida pelo voto do cidadão. Quero dizer é que quando eu sonego imposto, quando eu sonego nota fiscal, quando eu estaciono em fila dupla, quando eu compro o recibo de um médico para bater no imposto de renda, quando eu colo na prova, quando eu vou cometer plágio de um trabalho acadêmico, são pequenas corrupções que, na maioria, os indivíduos tendem a acreditar que é meramente uma malandragem, o famoso jeitinho brasileiro. O Café Restaurante Cantina abriu suas portas neste ano, no Museu do Imigrante. A reunião entre o charme e a gastronomia resulta em delicioso complemento ao acervo do museu. Juliana Martinelli foi até o local para conferir essa novidade. Em junho deste ano, o Museu da Imigração ganhou uma nova perspectiva, a gastronômica. Tudo começou quando Felipe Zanuto foi curador da exposição Migrações à Mesa, que reuniu livros de receitas de famílias imigrantes. Foi a partir daí que Zanuto, também responsável por outro restaurante no mesmo bairro, o Hospedaria, apostou no projeto do Cantina. Comandada pelo chefe e seu sócio Ivan Silva, a cantina ganhou um espaço de prestígio, com destaque para o brunch servido aos finais de semana e feriados. Com vista para os jardins e para a Hospedaria do Brás, onde fica o acervo do museu, sabores e histórias se combinam. O diferencial nosso é que todos os produtos são feitos por nós, desde cookie, bolos, pães, toda a parte de comida, tudo é feito pela gente. É muito legal, né? A parte de cultura que as pessoas procuram aqui, a gente vê, tem alguns livros aqui que as pessoas ficam lendo. É um espaço de meditação, relaxamento mesmo, né? Então, logo que a gente chegou, acho que a cantina está num lugar bem estratégico, porque logo entrando, a gente já olha à esquerda, já vê a cantina, e como é muito acolhedor o espaço, o próprio espaço já nos convida para vir conhecer e tomar um café. O Cantina e o museu ficam no bairro da Moca, próximo à estação Bresser do metrô. O funcionamento de terça a sábado é das 9 às 17, já aos domingos, das 10 às 17 horas. Esquenta a reta final do Brasileirão. Tudo pode mudar nas próximas rodadas do Campeonato Nacional. A repórter Marcela Gasperini tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Laura. Bom dia, Juan. O Campeonato Brasileiro de Futebol chegou neste final de semana à sua 32ª rodada. O jogo mais esperado pelos torcedores era entre Corinthians e Palmeiras, que aconteceu na Arena Corintiana na tarde deste domingo. O time alvinegro levou a melhor e venceu o Verdão por 3-2. Com esse resultado, o Corinthians mantém a liderança com uma vantagem de 6 pontos sobre o Santos, 8 sobre Grêmio e Palmeiras. O time de Fábio Carrilli entra em campo novamente esta noite contra o Atlético Paranaense. O Santos pega o Vasco, o Palmeiras encara o Vitória e o São Paulo, que agora está bem longe da zona de rebaixamento, recebe a Chapecoense amanhã no estádio do Pacaembu. De Marcela Gasperini para o MAC Notícias. O skate passou a ser considerado esporte olímpico e sua atuação entra em vigor nas Olimpíadas de 2018. Essa modalidade ganha visibilidade e faz com que haja cada vez mais adeptos. Os esportes radicais, como skate e bike, ganham adeptos a cada ano. Diferente do que a população imagina, não é preciso ir muito longe para conhecer e se aprofundar nessas práticas esportivas. O maior parque de esportes radicais, inclusive, está situado na América Latina, a pouco mais de 20 quilômetros da capital. O Parque da Juventude Cidade Maróstica está localizado na região central de São Bernardo do Campo, no Grande ABC.
O local tem 21 mil metros quadrados e abriga modalidades de esportes radicais como skate, patins inline, escalada e bike. Há também, no entorno, uma pista de cerca de 600 metros para o público que prefere uma atividade mais leve. Ele é o mais famoso da América Latina, assim, é o maior que tem, então todo mundo que anda de skate ou de patins conhece aqui e quer vir em algum momento. Nas Olimpíadas que serão realizadas em Tóquio, o skate já vai estar figurando como um dos esportes olímpicos. Então a tendência é que o número de investimentos aumente. A minha filha é doida por patins, né? E aí ela sempre quis ter um patins. E aí agora que eu comprei, pelo menos uma vez na semana eu tenho que vir com ela. Para preservar a segurança dos frequentadores, o parque tem um regulamento que exige o uso de caneleiras, capacete e cotoveleiras para modalidades específicas. Menores de idade só podem utilizar os equipamentos mediante autorização dos responsáveis. O parque está aberto diariamente de segunda a domingo, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia! Um bom dia e até a próxima edição.